Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas aqui, porque Olá, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de me desculpar, porque houve aqui um probleminha técnico, né? Sabe como é que é? A gente não trabalha com essas tecnologias todas, estamos tendo que nos adaptar, mas, graças a Deus, já deu tudo certo, estamos aqui. É um prazer estar aqui com vocês, e olá. Bom, vamos lá. Então, é um prazer aqui estar com vocês aqui, certo? E nós vamos falar hoje um pouco sobre o autismo, né, e suas peculiaridades. Eu vou convidar agora a minha amiga muito querida, Glaucier, a quem eu tenho muita estima e gostaria imensamente que, durante essa live, ela pudesse falar um pouco do trabalho dela, que é um trabalho maravilhoso, né? E onde está você, Glaucier? Olá! Tudo bom, Cláudia? Conseguimos, tudo bem. Já pedi desculpas aí ao nosso público, porque É realmente assim mesmo. a gente é professor e terapeuta e não trabalha com TI, né? Mas é Não, não, isso. não, não. E mesmo assim, os mais experientes ainda assim É acontece porque são verdade. máquinas, né? É E aí verdade. as pessoas estavam preocupadas, mandaram mensagem aqui no Message, né? A live não É, vai começar. aham. Que bom que É tinha já assim bastante mesmo. gente, né? Tomara que Isso aí. Isso é continue. bacana porque as pessoas sentiram falta, as pessoas, né, É curtiram muito essa verdade, ideia. E elas já estavam aqui na expectativa. Muito é obrigada pelo verdade. convite. Imagina, eu que agradeço. Eu quero te apresentar, porque eu sei que a gente não é muito lá das apresentações, então eu gostaria de fazer isso, né? Bom, a Glaucier, além de minha amiga, né, pessoal, ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociência aplicada à aprendizagem, né, pela UFRJ, e diretora desse magnífico grupo Escolhas, ao que eu tenho muito orgulho, não de participar diretamente, mas sempre estar acompanhando, né? Sempre que eu posso. Bom, então, minha amiga, eu queria começar com você, assim, para você falar um pouco, a gente vai falar um pouco depois do teu trabalho, né, do trabalho da sua equipe, do Grupo Escolhas, que é muito importante, como é que vocês fazem, onde vocês atuam, né? Importante já frisar que não é um atendimento somente com autistas, né? E aí você colocou, assim, esse tema que eu achei maravilhoso, né? Que o cérebro autista tem muitas possibilidades. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais seriam essas possibilidades que tem o cérebro autista desde a infância, né, até a sua vida adulta? E a gente que sabe que o autismo acompanha essas maravilhas desses seres humanos, né, até ir embora, até acabar a missão. Sim, é Então, verdade. me diga, como é que é isso? Como é que isso funciona? Então, vamos lá. Primeiro, assim, agradecer de verdade esse convite, né? Eu me sinto honrada a ser convidada por você para conversar um pouquinho. Você faz parte, realmente, hoje somos amigas, né, pessoal, e antes disso, né, você foi orientadora lá na UFRJ, e justamente um tema que era da minha pesquisa era justamente falar sobre o autismo, né? Falar sobre as questões do desenvolvimento da linguagem, principalmente da comunicação funcional, né, do como que se dava isso e como que nós podíamos realmente fazer um trabalho de reabilitação, um trabalho ali de estimulação cognitiva e por isso o título, né, todo o cérebro aprende. E aí, para a gente falar dessas inúmeras possibilidades que a gente enxerga hoje no autismo,
é importante a gente trazer um pouquinho, assim como a neurociências, né? A gente tem falado hoje no Brasil de uns 40, 50 anos para cá, a gente tem falado mais, né, sobre como que o cérebro se desenvolve e também a capacidade dele de não só de regeneração, mas de plasticidade. Da mesma forma, no mesmo tempo, chega também para a gente os estudos neurocientíficos relacionados ao espectro autista. E aí, Cláudia, qual a importância disso? Porque antes, não só em relação ao autismo, mas qualquer questão neurológica ou neurofisiológica ou de um transtorno invasivo de desenvolvimento, as pessoas achavam que aquilo ali era o limite, aquele limite revelava era a identidade da pessoa, né? As pessoas Sim. eram presas nas suas próprias limitações. Então, os estudos vem cada vez mais avançando de entendermos que estar dentro do espectro autista não é a identidade, o que revela a capacidade e a competência daquela pessoa. Outra coisa na sua fala muito importante, falamos muito sobre as questões do autismo na primeira infância, falamos muito em relação às fases, os marcos do desenvolvimento na primeira infância, dá uma sensação de que somente na primeira infância, o autismo, né, que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele acompanha a pessoa, eu vou nascer no espectro autista e eu vou passar por toda a minha vida, eu vou desenvolver inúmeras habilidades, se estimulado, quando estimulado, e de que forma eu vou ser estimulado dentro do que eu preciso para desenvolver novas habilidades no contexto no qual eu vivo, e eu vou chegar à fase adulta. E aí a gente vê hoje inúmeros projetos voltados ao diagnóstico e à intervenção precoce, e à intervenção primeira infância, que é muito bacana, mas nós temos, Cláudia, uma deficiência muito grande, porque o autista, se a gente fala tanto, e aí uma coisa para a gente pensar, e certamente tem muitas pessoas que interessam muito a neurociência, né? O assunto da neurociência tem trazido cada vez mais interesse, não só dos especialistas, não tão somente de terapeutas, mas a educação, os professores. A educação, sim. Isso é muito importante, porque se a gente fala tanto que o cérebro se transforma, de forma como ele é estimulado, se estimulado de uma forma correta, se as pessoas têm inúmeras possibilidades, como que quando chega na fase jovem, a gente esquece? A gente guarda a pessoa de novo como se ela não desenvolvesse novas competências, né? Então, assim, as inúmeras possibilidades desta pessoa, ela vai muito de encontro ao que eu oferto. O que eu estou oferecendo? Qual é o meu plano de intervenção? Seja um plano pedagógico, seja um plano, né, dentro da área clínica, né? E aí, no contexto familiar, porque eu sou um indivíduo, biopsicossocial, né? Ele participa de diversos grupos diferentes. E em todos esses grupos, a gente precisa criar uma rede de apoio. Exatamente. E algo importante também na sua fala é justamente pegando o gancho do que eu disse, na situação de adulto. Porque se pensa assim, principalmente as pessoas, a grande maioria dos leigos, né? Bom, o autismo não tem cura. Ou seja, quando a gente fala o autismo não tem cura, pelo menos a mim o que remete é assim, bom, essa pessoa, seja ela criança, seja adolescente ou adulto, ela não tem muito o que fazer. Mas vem cá, aí a minha questão. Se nós trabalhamos em cima da plasticidade cerebral em todos os cérebros, o cérebro do autista não precisa ser diferente para que essa plasticidade aconteça. Ela acontece, sim, mas dentro do tempo dele. Estou errada? Tá certíssima. Quem sou eu para discordar de uma neurocientista? Imagina, mas assim, a visão que eu tenho através dos estudos, não é? Porque tanto isso a gente leva para o TDAH, a gente leva, né, o próprio autista, o TDAH, o disléxico. Não tem jeito, a gente tem que parar de colocar limite nessas coisas, não é verdade? Isso aí. É verdade, Cláudia. E até mesmo se a gente pensar o seguinte, olha, quando você fala assim, o autismo não tem cura. Primeiro, ele não é uma doença. A falta da informação, Cláudia, traz as pessoas, né, cada vez mais se emaranhar
né, na escuridão e impedir que tantos talentos se desenvolvam. Exato, né? E fica parecendo que precisa de um remédio. A cura vem através de um remédio, ou através de uma, vamos dizer assim, quando a gente quebra algum osso ou tem alguma distensão muscular, a gente vai à fisioterapia e fica curado, né? Só que não funciona dessa maneira. É exatamente o que você falou, perfeito, brilhantemente. Autismo não é doença. Não. Então, a gente precisa entender isso, o que a gente está buscando, né? E aí as pessoas entenderem, tantas pessoas que hoje não tem pessoas na sua família com autismo, né? Pessoas autistas, né? Quem está nos assistindo hoje e realmente está entrando, né, começando a perceber a importância de estudar o desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso central, da gente entender que desde lá, né, desde o ventre, enquanto o cérebro está se desenvolvendo, né, todas as áreas corticais da pessoa com autismo vai se desenvolver normalmente como qualquer outra, mas a gente já entendeu, que a gente já sabe, né, a gente já entende que dentro das grandes pesquisas, né, que lá no nosso DNA, né, quando a gente está estudando lá os genes, né, a gente entende que alguns genes eles se diferenciam. Hoje, para as questões do autismo, nós já temos isolados mais de 30 genes. Então, da gente entender como que realmente isso, hoje as pesquisas têm apontado as causas e o que acontece para eu estar dentro do espectro autista, é entender que, vou dar um exemplo para que a gente possa entender, né? Hoje, a exemplo de pesquisas relacionadas ao câncer, uma suposição, que é uma doença. O câncer, para qualquer órgão do corpo, quando os cientistas se debruçam a estudar, né, como que um gene pode diferenciar em você, e você desenvolver a multiplicação de células desordenadas, que perdem a capacidade da programação correta de vida, os cientistas se debruçam primeiramente no P53. Então, todas as pessoas que vão estudar, os cientistas que vão pesquisar sobre o câncer, lá é uma doença, ele tem ali uma origem no P53. É claro que outros genes estão para a gente entender. Quando eu falo agora de um transtorno, então eu estou falando de algo comportamental, que ele invade ali o desenvolvimento natural daquele indivíduo e diferencia a forma dele comunicar-se com o outro, dele interagir com o outro, dele perceber as informações sensoriais e integrar no cérebro, responder corretamente. Quando eu vou falar desse transtorno, eu tenho hoje na ciência já isolados, as últimas pesquisas que eu estava lendo, 30 famílias de genes. Então, por exemplo, o P53, ele tem inúmeros outros dentro da família, então tem mais de 30. Isso quer dizer que não é uma causa específica. Genes estão se diferenciando por N dos motivos, e isso faz com que cada indivíduo vai apresentar características que o identificam e que sim, vamos, na hora de classificar para melhor intervir, vamos dizer, esse indivíduo, ele completa esse perfil, ele está dentro do espectro autista. Daí que de alguns anos para cá, nós paramos de falar autismo e entendemos que são autismos, e hoje nós dizemos que a pessoa está dentro do transtorno do espectro autista. Por conta dessa pluralidade, né? Então, não é doença, mas existem limitações, sim, evidentes, em toda a sua vida. Existe hoje a forma de minimizarmos essas dificuldades que essas pessoas apresentam, né? E algumas pessoas estão dentro do espectro, sim, vamos ter crianças, por exemplo, de algumas síndromes específicas ou questões neurológicas, que por conta de uma questão neurológica, ele entra no espectro autista. Sim, né? Há uma comorbidade, né? Perfeito, amiga, onde o autismo não é o eixo. Né? O eixo, de repente, é uma questão lá que aconteceu no parto, de repente faltou oxigênio, de repente eu tive várias convulsões, eu tenho uma síndrome específica neurodegenerativa. Muito importante isso que você está colocando, né? Porque as pessoas muitas vezes não têm essa noção. Acha que é um autismo
puro, vamos dizer. Existe aquele que tem realmente o comprometimento, né, do autista, vamos dizer, o autista não é puro o que eu quero dizer. O autismo, o autista clássico, isso, clássico. E esse que tem a comorbidade, como você muito bem colocou agora, né? Diante de uma anóxia de parto e tudo, e outras coisas mais, né? Isso aí. Tanto que hoje a síndrome de Rett, né, os maiores cientistas, né, e lá, né, eu lembro que na nossa turma nós tivemos o prazer acho que é do Roberto, tem o Alfred, né, tantos outros grandes pesquisadores, né, que participaram das primeiras pesquisas e elas foram trazidas pela síndrome de Rett. Pessoas que, como que o cérebro vem se desenvolvendo e depois as pessoas elas vinham apresentando ali algumas questões importantes que faziam com que ela entrasse nas características do espectro autista. Olha só, a todo momento eu digo características, né? Então, isso quer dizer que não é uma uma área cortical afetada, mas são a comunicação, e isso vai ser uma questão fisiológica. Exato. E outra coisa também que é muito importante a gente colocar, que as pesquisas também estão muito avançadas em relação ao circuito espelho, dos neurônios espelho. Isso, né? Aí. E aí, eu sempre, quando eu dou as minhas aulas, né, que eu falo muito a questão da saúde mental e tudo mais, que eu falo, às vezes, do psicopata em si, é importante a gente deixar muito claro, que eu já escutei isso, já li isso em Facebook, né, em outras redes sociais, que o autista, ele é um psicopata. Olha, isso é uma violência enorme. Eu falei, eu rolo a tela ou eu entro numa discussão, o que eu faço? Por que eu acredito que a pessoa tenha dito? Primeiro, desinformação completa, né? Lê as coisas aí em vários lugares e não sabe, né? Como dizia minha avó, vê o galo cantar e não sabe aonde ele está cantando. E passa isso adiante. O pior é isso, né? Sim. Eu acho que na questão da empatia. Sim. Né? Só que há uma diferença brutal, porque o sistema límbico do psicopata, ele simplesmente tem defeito, ele não funciona. Completamente, isso aí. E nada, para nada, absolutamente nada. Sim. Com o autista, ele tem a questão da sociabilização. Isso. Mas você vê, você que trabalha há muitos anos, então, diretamente, pode falar com mais propriedade do que eu. Quantos autistas você já deve ter, ou ter atendido, ou ainda ter, estar com você em atendimento com a sua equipe, que você vê que um certo momento, ele parece que acorda para você. Sim. Né? E aí né? ele interage contigo, né? Ele de repente, talvez não venha te dar um abraço, mas também pode vir a dar. Mas com você, por exemplo, com fulano, com Beltrano. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. A gente vive hoje uma geração de leitores de posts de Facebook. Exatamente. E saem passando isso. Fake news braba, horrorosa, uma coisa medonha, que às vezes eu fico assim, gente, será que eu comento? Mas a gente precisa entrar numa fundamentação tão grande... Sim. Né, que teria que chamar a pessoa no reservado e dizer assim, apaga isso, pelo amor de Deus. Não é? Isso já é tão ruim. Você me trouxe a memória que há um tempo atrás, infelizmente, associaram, eu não vou lembrar agora o caso, talvez alguém aí nos comentários, né, possa até trazer isso para a gente. Quietinho. Eu vou ver já por comentários. Eu vou ver já aqui os comentários como eles estão aparecendo para a gente. E aí... Não, eu estou vendo alguns aqui. Não, agora que eu estou vendo aqui, tem vários comentários. Daqui a pouquinho, ó, até tem pessoas aqui colocando, né? A desinformação é terrível. Sim. Isso aí apareceu para mim. Vai colocando aí daqui a pouquinho aí os seus comentários que nós vamos apresentar aqui. Isso. Claro, olha só que interessante. Há um tempo atrás, existiu um ocorrido aí nos Estados Unidos, né, que associaram de uma forma errônea, e depois as pessoas não voltam lá para ver o desfecho da história. Né? Fizeram uma correlação de algo que aconteceu, que eu não vou lembrar agora direitinho, a uma pessoa
né, classificada dentro do espectro e que ela pudesse sugerir realmente essa questão da psicopatia. E, menina, tomaram aquilo ali para chamada de televisão, de reportagem, colocaram aquilo ali como fosse uma verdade absoluta. Verdade absoluta. E eu tive, depois, uma chuva de pais preocupadíssimos se os filhos na adolescência, se eles iriam apresentar um transtorno de conduta, se eles teriam possibilidade de desenvolver a psicopatia. E isso é muito ruim para nós, especialistas, ter que consertar essas besteiras, né? De que a televisão precisa consertar isso. Como é difícil né? A televisão precisa vender notícias, então é mais fácil eu falar algo muito forte, que vou prender a sua atenção de ir lá assistir. O que você assistiu, se depois você viu comentários no Facebook, eles não estão aí. E foi isso que aconteceu. E aí, realmente, a questão que você muito bem colocou. Vamos lá. No sistema límbico aí da pessoa com a psicopatia, realmente aquilo ali, eu brinco que o botãozinho do start não está quebrado, veio quebrado. Ele realmente não consegue se colocar ali no lugar do outro e entender o quanto ele está ali. Né? A única forma dele receber dopamina, dele receber prazer, é se deliciar o quanto ele fez. Fazendo maldade, né? E dependendo dos graus ainda, né? Quando não mata, né? Isso. E a questão cognitiva dele tá bacana. Eu até vi esses dias uma psiquiatra dando um exemplo, né? Seria o psicopata e uma pessoa... né, que não tivesse nascido com a psicopatia, ela falou assim, olha, duas pessoas, uma psicopata, outra não, as duas ouvindo a mesma música. Ele entende a letra, a outra pessoa, além da letra, a melodia. Exatamente. Então, essa definição é maravilhosa, né? Ele entende a letra, ele entende e faz uma interpretação. Exatamente o que está fazendo, aonde ele quer chegar, ele só não tem um requinte para depois que ele faz. Perfeito, mas ele não entende a melodia. Agora, quando a gente traz ali as questões da interação da pessoa que está no espectro autista, né? As pessoas têm essa dúvida, né? Falam assim, mas ele não tem empatia, mas ele não abraça, ou então outras pessoas que não querem que o filho seja autista, não, mas ele abraça. E não tem nada a ver. A gente precisa entender, primeiramente, que o abraço é uma linguagem de amor. Não necessariamente, para eu dizer que eu gosto da pessoa, que eu amo a pessoa, eu preciso abraçar, beijar, olhar dentro dos olhos, né? E existem culturas que não existe o abraço, existem culturas que a mulher dá um passo atrás do homem, né? Existe cultura que realmente a gente não aperta as mãos. Então, isso não quer dizer, nós não podemos ficar fazendo perfil. A questão agora de fazermos um plano de intervenção e ela entender que existe uma forma de linguagem, de expressar através do abraço, do toque. E também vamos ter aquelas pessoas dentro do espectro que os receptores, né? Aqui, olha, quando eu tocar a pele, eu vou desorganizar, o cérebro vai perceber a sensação, ele vai entender aquilo de uma forma desordenada, né? As pessoas precisam entender que nós temos receptores por todo o corpo, que nós captamos os nossos sentidos, o cérebro precisa perceber e ele vai entender o que é isso, como que eu vou responder. Então, existe aí a hiporresponsividade que a pessoa pode ter, a hiper ou a hipo, que aquilo ali é desconfortável, né? Então, e que também não é para todos, né? Alguns respondem melhor e outros não, e são autistas. Então, assim, as pessoas falam assim, a foto espontânea é a melhor coisa, mas quando é um autista, tem que olhar para a foto. Exato. Né? Então, a gente sempre está querendo cobrar. E eu acho interessante também que você falou agora isso. Mas olha, eu estou vendo essa... Mas não parece autista? Mas autista tem cara? Menina, não diz. Olha, como que isso mas não parece autista. Olha, ele é tão bonito. Ela é tão bonita, nem parece autista. Mas ele tem autista. Uma facada no coração. Né? Olha, estão subindo vários comentários aqui. Até minha mamãezinha já entrou aí, ó. Malu Diniz. Eu tô com saudade dela. Eu tô com saudade das histórias dela. Vamos ver, olha. Vamos ver, colegas aí. Professora Glaucier me deu aula. Cristina. Maravilhosa mesmo. A Carla colocou, tive um aluno autista adulto que me beijava sempre antes de entrar na sala. Sim, Carla Moraes. Vamos ver todos mais... atentos à aula lá.
É necessário desmistificar o estereótipo. É isso aí, Cris Valecilo. Sejam bem-vindos, pessoal. Podem botar as perguntas e os comentários, que a gente adora. Isso aí, a Cris Falecida que falou esse último comentário, que a Cláudia leu. Quando você quiser, Cláudia, você pode pedir aí que a gente vai colocando na tela, olha, o que a Cris falou. Ah, legal. Aham, isso. Eu não tenho esse comando aqui, eu só tenho que rolar a tela. Menina, aqui nossa equipe técnica, né? Equipe técnica, show de bola. Bom, deixa uma coisa agora importante que você me disse que eu não sabia, mas a gente precisa falar nisso, que de repente os nossos colegas aqui, seguidores da live, podem ser que não saibam. Hoje é o dia do orgulho autista, 18 de junho. Que bacana. Fala um pouquinho disso pra gente, Glaucia. Falo sim. É importante trazer esse tema. Até falei para você, né? Como que Deus organiza tudo, né? Porque a gente, olha, você me convidou para a live justamente nesse dia 18. E eu nem sabia. Né? Coincidência, 18 de junho é o dia do orgulho autista. E as pessoas ficam muito preocupadas com esse termo, pessoas que ficam simplesmente chateadíssimas, né? Como assim orgulho autista? Por quê? Porque, primeiramente, a gente vai entender que existem, assim, como é espectro, a gente tem desde a pessoa que apresenta menos dificuldades, né? Dentro das suas características, nós vamos ter aquele autista severo, clássico, que tem umas questões mais específicas e que merece uma atenção maior. E aí, claro que essas pessoas falam assim, eu não tenho orgulho nenhum de ver o meu filho tendo convulsões, o meu filho bater na cabeça na parede, o meu filho que ninguém quer convidá-lo para uma festa de aniversário. Como que como que alguém inventa... Que orgulho é esse, né? E aí a gente precisa explicar que esse dia não foi criado por ninguém que quisesse dizer que tem orgulho de ter alguém com autismo na sua família. Esse dia foi criado lá nos Estados Unidos por um grupo de autistas. Olha que legal. Que passaram a sua vida em inúmeros, não conheço o grupo, né, mas eu acredito que passaram por inúmeras dificuldades e venceram essas dificuldades e puderam mostrar para o mundo que, independente de eu ter um rótulo, um diagnóstico, de eu ser autista, eles tinham inúmeros talentos. E eles mostraram que eles tinham orgulho da sua competência. Eles não estavam orgulhosos. Eles entendem que eles poderiam ter privilégios ali de ter descoberto talentos, de ter alguém observado o talento deles e valorizado, né? E existem outros autistas que, infelizmente, ainda não ganharam voz. E esses autistas ainda estão, né, correndo atrás disso. Então, é importante porque a forma como as pessoas hoje não buscam saber o motivo acaba, às vezes, desmerecendo o movimento. Desmerecendo, sim. Esse movimento não é para os pais, para os professores, para nós especialistas, não. É um movimento criado por eles. Por eles mesmo. E para eles, né? Porque mais do que nunca, como é bom eles falar sobre o que eles pensam, o que eles sentem, né? O que eles vivem, né? Autistas talentosos, né? E é importante, até mesmo a gente traz muitos aqui nas lives, a gente faz muitas participações e que eu não apresento eles. Agora o autista vai cantar. Não, é agora o fulano de tal. Fulano de tal. Quando ele ganha um diagnóstico, ele não perdeu a identidade, ele não perdeu o nome dele, não mudou o RG dele, né? Continua sendo o fulano de tal, que tem a preferência da cor X nesse momento, que tem a mãe Y, que torce, espero que torça para Flamengo, por favor, né? Que torce para Flamengo. Não, vou desligar a live agora. Vascaína. Que isso, amiga? Sério? Tudo bem, né? Eu sabia que a gente tem uma mão defeita. Algumas diferenças. E que além de todas as preferências que ele tem enquanto pessoa, ele tem um talento maravilhoso em uma área e também é autista, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Que nós não apresentamos o talento da pessoa porque ele é autista. Nunca. Porque ele é autista,
Nunca. Isso são tantas nuances, né? Tantos detalhezinhos que é só a gente mesmo estudando e se colocando, né, no lugar do outro, tentando entender como é que pode ser isso, como é que pode acontecer isso na cabecinha deles, né? Que a gente consegue fazer alguma coisa. E uma outra situação interessante também, queria que você falasse um pouco da diferença que existe entre o autista e o Asperger. Né? Então, e se ele como é que isso funciona? Porque às vezes há essa dificuldade dentro dessa diferença, né? Sim. Um é mais leve, o outro é mais pesado, né? Como é que é isso? Então, justamente por conta disso, que hoje a gente não tem mais essas classificações, se podemos dizer assim, de uma forma muito superficial, para que todas as pessoas, não temos só especialistas que estão, né, assistindo a nossa live, claro, sim. De repente tem pais aí que receberam o diagnóstico há pouco tempo, então daí a gente está querendo trazer, não é uma linguagem técnica, é uma linguagem que alcance a todos, né? Então, antigamente nós tínhamos realmente denominados dessa forma, e infelizmente, por muitos anos, e até hoje, quando a gente fala que a pessoa está dentro do transtorno do espectro autista, as pessoas ainda continuam fazendo essa separação, né? E com isso as pessoas acreditam que quem antes nós colocávamos lá no CID, né? Que estava dentro da síndrome de Asperger, da Asperger, que eram menos autistas, né? Por quê? Porque quando nós vamos fazer ali, observar as mesmas questões da comunicação, da interação, né? De como que ele responde às questões sensoriais, nós vamos ver sim, existe uma diferença. Muitas vezes, enquanto eu tenho um autista clássico, que ele não, talvez, infelizmente, não vai desenvolver a comunicação através da fala, eu vou ter um menino dentro da síndrome de Asperger, que ele vai desenvolver de uma forma muito coloquial, né? Ele vai sempre ser nossa, desde pequeno, como ele fala como um adulto, né? Só que da mesma forma que esse daqui não tem uma comunicação funcional, porque não consegue usar a fala, né? E ele precisa de um suporte, às vezes, dentro de várias suportes que possa fazê-lo assim, se comunicar de uma forma melhor, eu vou ter o outro lado com dificuldade de entender expressão, as questões da linguagem de uma outra forma, a parte subjetiva, abstrata, e ele tem muitas dificuldades, né? Sim. Meu filho, que um dos meus filhos, né, o meu filho do meio tem 13 anos, né, e ele ainda, o diagnóstico dele foi uma classificação antiga, né, então o diagnóstico dele é síndrome de Asperger. Ele falou para mim, em 2018, eu acho que nós fizemos um evento no dia 2, né, de abril, que é o dia de conscientização, né, do autismo. E nós ele pediu para fazer uma roda de conversa para adolescentes autistas. E ele e um outro menino, colega, né, o Luan, eles queriam dar voz a eles, porque vamos falar do autista, desde que o autista fala sobre eles, né? Sim. E aí, uma pessoa entrevistou ele e falou assim, o que você gostaria que os seus amigos e seus professores soubessem? Eles falaram assim, eu gostaria que as pessoas não falassem comigo em duplo sentido, porque eu fico rindo, mas eu não estou entendendo. E depois ele virou para mim e falou assim, mãe, só em 2017, só faltou ele falar o mês, o ano falou, só faltou falar o dia e o mês, que eu entendi o que era pensar fora da caixa. Então, muitas vezes, né, ele vai falar de assuntos, inúmeros assuntos do interesse dele, ele vai explorar aquilo ali, a ansiedade faz com que ele precisa saber cada vez mais sobre aquele mesmo assunto, coisas que talvez, no contexto de roda de conversa do adolescente, eles não queiram saber daquilo ali. Mas uma brincadeira que a gente fala, agora tá pensando fora da caixa, né? Tá pensando, agora sim, pensa fora da caixa, para isso, e, tipo assim, como é que a pessoa estava dentro da caixa, a pessoa saiu de dentro da caixa? Leva ao pé da letra, né? Mas como ele tem um controle no comportamento, ele não tem hoje, ele ainda tem, esses dias eu peguei ele me dando uns pulinhos. Ele consegue controlar-se um pouco mais, ele entende os momentos de extravasar, por ele aparecer publicamente um menino intelectual sério, todo mundo, nossa, nem parece autista.
Mas vai lá com ele 2 anos de idade, né? Vai saber como que ele se desenvolveu, quais eram os prejuízos que ele apresentava, né, com outras crianças dessa idade, como que ele fazia a interação dele, como que ele percebia as informações e como ele as devolvia, né? Então, assim, não existe, e a mãe que ouve isso é uma ofensa. Então, assim, às vezes as pessoas, por não saber como se comunicar, acham que falar isso, a mãe vai ficar feliz. Nossa, ele é inteligente, menina. É uma falta de sensibilidade incrível. Completa, né? Então, elogia o talento dele, né? Porque a mãe... E aí, ou bem assim, nossa, eu não pensei que ele conseguisse fazer isso. Ainda bem que existem hoje os terapeutas, né, que desenvolvem um trabalho brilhante e que faz hoje todas aquelas dificuldades serem minimizadas a ponto dele poder viver feliz e aproveitar de uma forma integral todos os grupos aos quais ele pertence. Mas ele continua tendo internamente as mesmas dificuldades que os outros. E a mãe recebe como uma ofensa, porque você não estava lá atrás, quando ela observou que o menino dela não trazia com felicidade o que ele participou da aula, que ele não tinha motivação e mesmo interesse, que ele não dava função aos brinquedos, né? O meu filho, ele tinha uma raposinha da Fisher Price, né, uma raposinha de plástico, e ele ficava o dia inteiro segurando aquela raposinha, né? Então, era uma coisa desconfortável, não era um objeto de transição, não era uma coisa, um paninho de cheirinho, não, mas aquilo para ele trazia, de uma certa forma, uma segurança, né? Sim. Aos 4 anos, ele desenhava dragões, e ele começava para os lugares mais imagináveis. Hoje, ele não quer desenhar, porque era aquela fase, ele queria desenhar dragões. Então, o que ajudou também para que ele pudesse evoluir cada vez mais, né? Tudo isso. E aí, toda criança que desenha quer fazer o quê, Cláudia? Quer mostrar, não é? Uma criança que desenha, o que eu fiz? Ele não. Ele amassava e jogava fora. E se você pegasse, ele chorava, ele se desorganizava. Por quê? Porque, para ele desenhou, era dele, tinha que jogar fora. Aí a minha sogra ia no lixo, muito sábia. Hoje nós temos pastas lá na casa dela, porque ela não dá para ninguém, né? Coisa de sogra. Fui eu que peguei, vocês que lutem. Isso aí, nesse modelo. Ela esconde tudo. É uma fofa. Ela pegava tudo escondido, e hoje nós temos umas pastas com os desenhos que ele fazia. Então, que bom que hoje... Ele fala disso? Ele fala alguma coisa dessas Não, ele não ele só fica olhando assim, tipo assim, pô, fui enganado, né? Mas hoje... tipo assim, não significa nada para ele hoje isso mais, aí. Né? Tem um comentário aqui muito legal, Cláudia, da Patrícia Mendes. Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Oi, Patrícia, está aí. Ela marcou aqui. Glaucier, tocaste em um ponto que me traz interesse. Como é a questão sensorial em relação à sensação de dor? Como o autista se comporta em relação a uma dor? E como podemos ajudar com essa percepção para ajudá-los, segundo sua experiência? Às vezes é muito difícil saber o grau de uma dor no ventre, ou nas costas, ou de cabeça. Legal a pergunta, Glaucia. Sim, Patrícia, eu vou responder. Vou pedir para vocês, sempre as perguntas, sinaliza para a gente aí. Vê se passou antes da Patrícia para a gente conseguir responder todas. Patrícia, ótima pergunta. Olha só que interessante, Patrícia. Em todos os nossos órgãos, nós temos sensores. O que seriam isso? Portinhas de entrada, né? O nosso cérebro, ele precisa saber tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está recebendo através dos nossos sentidos, e ele precisa informar isso no sistema nervoso, vai perceber essa sensação, o que está acontecendo, para que ele possa saber como ele vai responder. Se é uma questão de calor, né? Se ele está, de repente, se a gente precisa tirar a mão do que está quente, se eu preciso me organizar que, de repente, eu esteja em queda, se tem alguma coisa no obstáculo. E aí, o que você falou realmente traz muitas dúvidas, que as pessoas acham que as pessoas autistas, elas não sentem a dor, ou elas sentem de uma forma mais intensa, né? E aí, primeiro, cada um de nós, sim, processamos isso de uma forma diferenciada, bacana.
E a gente entende que quando eu tenho uma pessoa autista e que também essa integração sensorial, essa integração do que as informações recebidas do meio, elas não estão sendo percebidas e indo para uma área específica de resposta àquilo, que aí, por exemplo, que a gente fala assim, o seu menino precisa fazer integração sensorial, tem que ir para a TO fazer integração sensorial. Muitas mães já devem ter ouvido isso, né? E realmente é a terapeuta ocupacional que tem uma cadeira lá na sua formação e que ela é habilitada para fazer justamente isso. Então, olha só que interessante, quando eu tenho uma pessoa autista, algumas delas, esses receptores, né? E pode ser através da visão, pode ser através do olfato, pode ser gustativo, pode ser tátil, né? Pode ser próprio perceptivo. Até os nossos ossos têm esses receptores. O cérebro ele vai receber aquilo e, às vezes, a questão da dor, o cérebro sabe que ele está com dor. De repente, ele não vai expressar, vai fazer isso com uma expressão facial ou vai continuar batendo a mão no que está machucando. Ele sente dor. Claro, talvez diminuída, e ele não sabe aonde está doendo. Tem mães que vai falar, que talvez venham a falar assim, você cortar o cabelo, parece que eu estou matando o menino. Sim, o corte do cabelo, o fio do cabelo caindo nos receptores traz uma dor insuportável em algumas crianças. Então, realmente, o terapeuta do seu menino, ou até mesmo o profissional ou da psiquiatria ou da neurologia que esteja acompanhando, ele é capaz de avaliar e de saber se ele vai ou não encaminhar para um terapeuta ocupacional, tá bom? E eu acho que tem uma outra pergunta aí, Cláudia, da Simone Moretti. Vamos ver. Simone, o meu filho interage... Simone Moretti, o meu filho interage super bem, mas a coordenação motora fina é muito preocupada. Apesar de ser muito, muito trabalhado, é alfabetizado e adora rock. Ai, amo também. Trabalhei com autistas com muitos comprometimentos e que, apesar de várias tentativas, não consegui alfabetizá-los, mas tem uma vida diária sem tanto comprometimento. Sim, sim. Comentário, né, que ela fez, né? E aí, olha só, essa questão da coordenação motora fina dele já é uma comorbidade, né? Não necessariamente que nós vamos observar em todas as pessoas autistas, né? Talvez na maioria, mas não todas. Então, o que é comorbidade? Eu tenho o eixo, a pessoa é autista, e veio também o pacote algumas questões, algumas comorbidades. E aí, uma psicomotricista vai ser a pessoa mais indicada para fazer uma avaliação, né? Até mesmo a nossa psicomotricista Cris Valesquilo, que eu acho que também tem que trazer, a gente vai trazer o comentário dela, são profissionais que também estudaram, né? Que tem ali todo um protocolo de avaliação para nós entendermos se ele tem um transtorno psicomotor, se realmente é uma questão de estímulo em áreas específicas aí, né, que ele possa desenvolver melhor, tá? E, claro, nós aprendemos pelo neurônio motor, pelos neurônios motores, né? Então, assim, a Cláudia falou aí do neurônio espelho, que hoje, assim, é muito estudado dentro dos neurocientíficos, né? Por conta realmente dessa resposta, dessa imitação. E nós temos o aprendizado acontecendo pelos neurônios motores. Então, quanto melhor for esses movimentos, né, amplo e fino, melhor será a resposta em quaisquer áreas que ele vier escolher aí estudar. Tá bom? Vamos ver, a Cris também. Ela colocou, inclusive, agora, mas digita no notebook melhor que eu, a Simone. Quem você respondeu. Daqui a pouco eu te digo por quê. Cris Valesquilo. A demonstração de afeto é evidenciada a partir da criação e fortalecimento dos vínculos. Cada um do seu jeitinho. Beijo, abraço, olhar. Precisamos ter a sensibilidade para perceber esse elo. Perfeitamente. Isso aí, a Cris é uma querida, uma psicomotricista excelente, né? Fizemos pedagogia junto um dia desse, né? Estudamos junto de trabalhar com a Cris. Isso mesmo, Cris. É o que a gente falou há pouco da linguagem de amor, né? Alguns vão preferir
expressar isso, mas como esse vínculo é formado, eu não vou dar um beijo, um abraço forte numa pessoa que eu vejo de vez em quando, que eu não tenho intimidade, né? E aí as pessoas, às vezes, eu não sei como falar, como me aproximar. É perceber o que ele mais gosta e por isso é assim que você se aproxima, né? Sim, a gente mesmo, né, não, às vezes, poxa, eu, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, mas eu não sou uma pessoa de ficar tocando, cutucando e toda hora carinhando. Eu acho que mais vale, né, eu sou assim, mais vale, às vezes, uma conduta do que você demonstrar ali, aquilo ali, quem tem mão, quem tem boca, beija, abraça, mas muitas vezes não tem um contexto, né? Com certeza. Então, assim, se com a gente acontece isso, imagina com eles, né? Com certeza. Uma coisa que eu queria te perguntar também, na tua opinião, como é que você vê, assim, o atendimento médico sobre o desenvolvimento das crianças, no caso, né, dessas crianças? Como é que você vê isso aí, você que está tão envolvida na parte clínica, né, tem o seu grupo maravilhoso, como é que você vê isso, Glaucia? Eu acredito que tem uma dificuldade grande, né? Amiga, olha só. Vem muito rótulo aí na história, não vem? Vem sim. E aí, da mesma forma como você falou há pouco, nós estávamos falando há pouco, de que as pessoas hoje leem muito post de Facebook, né? E tomam muito como verdade, né? O que elas estão lendo ali em 3, 4 linhas, e basta colocar ali um doutor antes, que as pessoas, não, mas a doutora fulana de exatamente. Só parecia arrumadinha, joguei uma tinta na cara e botei um doutor antes, não, a doutora falou e as pessoas acreditam nisso de uma forma muito fiel. Isso é muito verdade. Bom. E aí, assim como as pessoas não estão buscando estudar, não estão buscando mais informações sobre isso, sobre até mesmo os marcos do desenvolvimento, para eu entender se eu preciso levar meu filho para buscar ajuda, a gente percebe que, infelizmente, né, e não vamos generalizar, ouçam o que a Glaucia vai falar com muito cuidado e com muito filtro no que eu vou falar. Eu não estou generalizando, mas muitas mães que talvez estejam assistindo possam concordar que muitos médicos hoje, até mesmo pediatras, não estão indo buscar informação, né, atualização das informações relacionadas aos marcos do desenvolvimento, e com isso nós temos aqui um número muito grande de crianças com diagnósticos de uma forma muito tardia. E isso não quer dizer que a criança vai ter mais ou menos sucesso no decorrer da sua vida, mas que naquele momento ela tem inúmeros prejuízos. E ainda eu encontro profissionais da saúde querendo fazer o seu papel. Né? Aqui eu posso observar uma criança, por exemplo, que tem uma dificuldade, seja um atraso de linguagem, de fala, e eu não tenho competência para fazer uma avaliação. Eu vou encaminhar para uma amiga da fonoaudiologia. E daí, muitas mães chegam aqui e falam assim, Glaucia, mas eu busquei. O meu menino aos 2 anos não falava, o meu menino aos 2 anos eles não respondia, ou deixou de responder quando eu chamava. Eu levei no pediatra e mandei eu esperar, disse que eu estava ansiosa. E aí, Cláudio, você como fonoaudióloga pode me interromper e corrigir que o que a maioria das fonoaudiólogas falam assim, no livro da fonoaudiologia, sim, nós tínhamos que esperar, podíamos esperar que até os 5 anos de idade essa criança desenvolvesse ali a comunicação através da fala. Mas 2 coisas é importantes. A primeira, comunicação através da fala, não estou falando de atraso na linguagem. E segundo, em 2021, né, 2021, agora você tentando, 2020, eu não vou considerar mais que uma criança que tem os desenhos que falam com ele, né, você vai hoje nos canais infantis, os personagens estimulam que eles respondam. Temos aí as questões de festa infantil, as crianças vão para a escola aos 2 anos de idade. Eu não posso ter mais essa concepção de que eu vou esperar até os 5 anos de idade para encaminhar para a fonoaudiologia. Então, eu vejo como desrespeito. Nem para uma criança neurotípica, que só uma criança autista, né? Quer dizer, eu às vezes eu escuto assim, já não querendo já te interrompendo, só para pegar o gancho, crianças às vezes com 3, 4 anos. Aí, às vezes, alguma colega até me pergunta, porque eu já estou fora da clínica, depois que eu fui para a pesquisa, virou a minha cachaça a pesquisa. Então, eu deixei a clínica. Mas eu atuei de quando me formei em fono, que foi 90 até 2000
14, 13, sei lá. Uhum. E aí eu via muito isso, assim, como até hoje. Às vezes colegas me perguntam e dizem assim, mas olha, eu levei, mas a fono pediu para esperar. Mas quantos anos tem? 4? Mas fala alguma coisa? Preguiçoso, ó. E fica assim, ó. Mas não é autista, não. Não é autista, não é TDAH, não é disléxico, é um atraso de linguagem. Que é um atraso, não necessariamente do desenvolvimento, do processamento cerebral. Né? Sim, um transtorno de linguagem. E aí vai caber quem faz essa avaliação? Ao fonoaudiólogo, né? Qualquer que seja a especialidade, se eu estou observando ali, se a mãe está se queixando, por que não encaminhar para o colega que vai ser a pessoa, que se não tiver nada, mãe, não tem nada, vamos estimular. E aí simplesmente dizem que é a pessoa, a avó que... mas me fala uma coisa, quem é que cuida dele? Certamente a sua mãe ou a sua sogra está mimando. Deixa ele pedir, né? Deixa ele pedir. Não precisa botar na escola, não. Isso aí é preguiça mesmo. E aí a pessoa que realmente já não quer que ninguém engravida, alisando a barriga e desejando que o filho venha com qualquer limitação, porque sabe o quanto a sociedade é cruel. Né? Então, ninguém vai ali querer que venha qualquer coisa. A gente sempre diz, né, que a gente gostaria, a gente faz tantos planos para que essa criança se pegue. Dali, a mãe já ouve isso, a mãe realmente busquei, mas o médico não disse nada, quem sou eu para questionar o médico? Então, assim, infelizmente, a gente chega hoje, a gente tem notícias, Cláudia, de coisas que eu já vi, o casamento desfeito por neurologistas que não têm a especialidade da pediatria, neurologistas que são muito competentes na área da cirurgia, na área da neurocirurgia, ou então de coluna. Hoje a gente sabe que é o neurologista que vai avaliar a questão da coluna, dizendo que é falta de palmada. E aí, eu vi um casal que chegou aqui à sala e que eles se separaram, por quê? Doutora, eu fui lá, o neurologista disse que essa daí, ó, que não educa certo, eu sabia que ela não sabia educar o menino. Então, é tudo a falta de informação e simplesmente encaminhar para um profissional da fonoaudiologia e que esse profissional seja também da área de linguagem, né? Que não adianta eu encaminhar para um profissional que faz exame de audiometria, não que o colega... Mas cada um tem a sua especialidade dentro da sua formação, com certeza. Mas não realmente falar no achismo. E isso faz, como eu falei, não quer dizer que depois tudo tem o seu tempo, nós vamos estimular e essa criança, sim, vai se desenvolver. Contudo, a gente entende que naquele período ali existiram muitos prejuízos, e prejuízos que talvez não sejam revertidos, como, por exemplo, a quebra de vínculos nos relacionamentos, né? Que quantas mães não vão às festas que são convidadas porque não querem serem constrangidas, e quantas pessoas não convidam essas mães, né? Estão me sinalizando, Cláudia, que tem 2 perguntas aqui. Então, vamos lá. Tem a Daiane lá em cima falou. Daiane Tavares de Roraima. Uau! Roraima. Roraima, isso mesmo. Eu sempre confundo Roraima com Rondônia. Roraima. Meu filho autista de 5 anos não tem interesse em segurar lápis de cor. Nada do tipo para fazer pinturas ou nada. Dificulta muito para fazer atividades escolares que usam papel e impressões. Alguma dica para estimular? Muitas. A gente precisa, Daiane, né? A gente não está com o seu menino, mas entender se ele é uma questão só do papel, se é uma questão só do lápis, giz de cera, se você experimentou outras formas de colorir e deu função a isso, né? Qualquer cérebro, ele só vai querer ter contato com aquilo que tenha 3 coisas importantes, que tenha para ele motivação, né, de fazer aquilo, porque ele só entende se ele tiver motivação, se aquilo ali tiver função para ele, qual é a função de usar aquele material, o que vai acontecer se eu usar se eu colorir, o que vai ter em troca de recompensa, né, se eu vou receber elogios, se eu vou realmente ver que o colorido me trouxe alegria e vida ao desenho. E se isso, realmente, com tudo isso, mexer nas emoções dele, se ele ter prazer. Então, experimente outras formas de colorir,
Começa a brincar com ele, por exemplo, de colorir água, compra corante, né? E de repente começa a brincar. É muito legal a gente usar essas dicas para desfraude, né? De colorir. A gente usa dá tchau pro xixi. Aí pega a fraldinha, vai jogando, dá tchau pro cocô. E aí a gente pode brincar de colorir água. A gente pode brincar de os legumes quando ferve, né? Solta beterraba, o repolho roxo. Você pode ter umas experiênciazinhas até mesmo na internet você acha experiências com esses líquidos dos legumes que as cores mudam quando você mistura algumas coisas que tem em casa. Não vou lembrar agora, mas tem. Você pode brincar com água. Aí, para você entender se é uma questão de superfície, se é uma questão aí sensorial mesmo, de contato. Depois você pode começar a brincar no banheiro, leva guache e pinta seu azulejo. Ou então compra, e aí joga água, vê o que acontece, né? Brinca de massinha de modelar com as cores, misturando, outras cores surgirão. Enfim, estimular. Primeiro a gente precisa saber outra coisa para você ter mais sucesso, do que ele gosta. Glaucia, ele gosta muito, vamos fazer de conta. Ele gosta muito de fazer bolinha de sabão, Glaucia. Ótimo! Vamos botar aquele líquido em coisas coloridas para ele ver qual vai ser, em formas diferentes, a bola maior. E aí ele já vai começar a entender que ele usa as cores para identificar o que ele gosta. Né? Depois, só no amarelo, vamos brincar depois de classificar as cores. Depois nós vamos estimulando. A cor tem opção inúmeras, né? Vamos combinar o que ele gosta de carro. E você já entendeu que a preferência é o amarelo? Vamos brincar só de carrinhos amarelos. E dali você vai começar a partir, para chegar lá no papel, a gente começa antes. A gente começa do maior para o menor. Bom? Nossa, perfeito. Quando eu crescer, quero ser assim. Isso aí foi a neurociência que me trouxe, hein? Cláudia Lopes. Meu filho Asperger, né? Aperta os dedos das mãos e dos pés enquanto faz os deveres de casa. Posso trocar por algum objeto de fisioterapia? Bola, por exemplo. Pode trocar se isso está trazendo prejuízo, né? Nós temos inúmeras manias. Aquilo que nos incomoda, a gente quer consertar no outro, não é verdade? Isso é uma forma dele canalizar e ter um controle, achar um ponto de equilíbrio. E se aquilo ali está trazendo, lógico, constrangimento para ele, pergunta a ele, não sei qual a idade dele, mas se aquilo ali está trazendo para ele um desconforto, um constrangimento, porque as pessoas estão vendo. E aí a gente vai organizando com que essas crianças possam entender que elas podem fazer isso, tá? Isso não é nenhum problema, mas que em alguns momentos talvez ele mesmo fique constrangido. É muito importante falar isso, porque, por exemplo, talvez eu tenha mania de toda hora mexer no meu cabelo. Mas como é uma questão convencional e a maioria mexe no cabelo, ninguém vai reclamar. Para, Glaucia, de mexer no cabelo. Eu falo muito, com as mãos. Qual é o problema? Mas isso aqui talvez incomoda o outro que está vendo. Então, os barulhinhos também, né? Morder canto de boca. E quanto nós estamos nervosos? Quem nunca, para apresentar um trabalho, teve sudorese, ficou... Ai, meu Deus, né? As pessoas que sacodem as pernas. Então, às vezes, a gente quer tirar o movimento estereotipado de uma pessoa e nós temos outros tantos e que, como outras pessoas também fazem, a gente não se importa. Então, pergunta primeiro para ele o que isso traz de sensação para você entender se aquilo ali realmente vai trazer um prejuízo. Não trazendo prejuízo, por que precisa tirar? Exatamente, perfeito. Eu mexo no cabelo direto. Agora com essa... Não, ninguém percebe. Ontem, quando eu tive que sair para ir ao médico, eu disse assim, poxa, eu lavei meu cabelo ontem, anteontem, no caso, e eu fui ontem. Daí eu disse, quer saber, quando eu chegar não vou lavar coisa nenhuma. Com essa história desse coronga aí, não tem jeito. Aí toda hora a pessoa tá... Aí prende, aí solta, aí põe pra trás da orelha. Mania, eu tenho essa mania desde garota, sei lá o que é isso. Enfim, mas sei lá. Eu gosto. Clau, sabe uma coisa que eu esqueci de falar, mas é muito importante, talvez vai alcançar a muitas pessoas que
Existe uma questão aí que surgiu, né, e os médicos têm tentado até mesmo orientar, e é importante que cada vez mais a pediatria oriente de uma forma correta os pais. Existe um movimento aí anti-vacina, né? Existe um movimento aí dizendo que eram as vacinas que estavam trazendo o autismo. E isso tem matado, né? O sarampo, que nós não tínhamos pontuação, mais. Muitas. E agora o pessoal quer vacina para o coronavírus. Deve ser as mesmas pessoas aí, né? Impressionante. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Então, essas questões aí, ó. E aqui no grupo, quando a gente traz uma criança, vem para uma anamnese, eu sempre peço para trazer a caderneta de vacina, porque ali está o APGAR, ele tem informação de quando nasceu, se fez o teste da orelhinha, né? Para que a gente possa estimar tudo, Muitas pessoas falam que esqueceram em casa, não vêm à anamnese, porque sabem que vão se expor. E outras pessoas já chegaram aqui, profissionais da saúde, pasme, né? Porque a gente senta lá, né? Isso aí, né? Eu já atendi pessoas, colegas da biomedicina, né? Então, assim, a gente tem, olha só, presta atenção, né? E a pessoa realmente não... isso é uma violência, isso é crime, você está expondo, correndo risco de morte do seu filho. É um crime, tinha que ser preso mesmo. Não tem nada o indivíduo que pensa assim, o tutor que pensa dessa forma, não tem nada, sabe exatamente o que está falando, é pura ignorância, não digo nem muitas vezes de estudo, não, como você mesmo colocou. Pasme, né? Pessoas da saúde. E não faz sentido. Agora eu estava lendo sobre essas vacinas que estão aí para sair, que as pessoas também estão achando que a vacina é como você ir no supermercado e comprar 1 litro de Coca-Cola, né? E a gente que é da área da pesquisa sabe que a coisa não funciona dessa forma. Que zera na gente que fosse isso. Né? Então, às vezes a gente vê assim, eu só saio de casa quando tiver vacina, eu só saio de casa quando tiver um remédio. Mas não é assim que se faz. Ninguém brinca de pesquisa. Né? A gente tem a pesquisa com duplo cego, a gente tem que testar o placebo, tanta coisa envolvida nisso, para você escutar, às vezes, uma situação dessa, né? Então, eu estava vendo que eles estão tentando fazer assim agora. São 2 vacinas que estão mais avançadas. Uma delas é com o vírus... Esqueci o termo agora. Na verdade, é o vírus morto. Porque tem algumas que colocam o vírus vivo, né? Que aí o indivíduo tem aqueles sintomas, às vezes, da doença. Mas, como é uma doença letal, eles estão evitando colocar esse vírus vivo, né? Então, que eles estão tentando fazer essa vacina, ativo, com esse vírus inativo, vamos dizer, com aquelas características dele, mas que a pessoa possa gerar ali, então, os anticorpos, né? Isso aí. E você tocou nesse ponto que é fundamental, eu não tinha nem vindo à minha cabeça. E realmente, eu vi muito isso, principalmente no período do dia da conscientização do autismo, dia 2, a gente vê muito isso. Gente, é uma coisa assim muito... Nossa, isso foi um único cara, um único ser humano. A gente não sabe como que é exponencial, ou o benefício ou o estrago que você traz para a vida de milhares de pessoas. Foi um único senhorzinho que há muitos anos atrás, com as questões pessoais dele, levantou isso e as pessoas começam a disseminar isso. Né? E aí, mas eu ouvi que fulano e Beltrano falou, você já foi lá ver quem é fulano e Beltrano? Você viu onde ele estudou? Você ligou para ver se ele estudou mesmo? Se ele tem esse título mesmo? Não. O ouvir falar está matando vidas. É o senso comum para tudo. E aí, quando eu falo de matar, não é só matar fisicamente, é matar sonhos, né? Você pode, talvez, ficar fisicamente vivo, biologicamente falando, mas os sonhos são interrompidos, né? Então, vamos realmente acreditar as pessoas da pesquisa, vamos observar realmente aí os exageros, né? O senso comum, como você muito bem colocou. A gente precisa ter isso em mente. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E agora eu quero que você... Tem mais alguma pergunta aí? Assim, Tânia Pires. Tem como saber se uma bebê de 1 aninho e 7 meses é autista? Pediatras sabem se são ou não? Sim, deveriam saber os pediatras também. Deveriam.
A Tânia é uma querida. A Tânia é amiga, mãe, parceira, é avó dos meus filhos. Tânia é uma querida. Tem sim, Tânia. Hoje, as pesquisas, graças a Deus, estão tão avançadas que a gente já começa a observar até mesmo em bebês algumas características que eles precisam apresentar. Existe uma coisa que a gente chama que são os marcos do desenvolvimento. O que cada idade, cada fase da vida da criança eu preciso observar e ela precisa já me apresentar. Habilidades que ela precisa já me evidenciar em cada período. E aí, bebês com 1 ano e 7 meses, até mesmo lá na caderneta de vacina, lá atrás, nós já temos lá tudo que ele precisa estar fazendo, né? Aí, exemplo, com 7, 8 meses, eu já preciso que essa criança ela esteja tentando ali, além de balbuciar, ter uma intenção de comunicar-se através da fala, ter uma intenção comunicativa, né? Querer já acompanhar com os olhos as pessoas que estão ali à volta, estranhar pessoas estranhas que queiram pegá-la no colo, né? Sentir falta das pessoas queridas. Então, assim, existem inúmeras as questões que, desde bebê, a gente percebe que as crianças, quando elas não evidenciam, não quer dizer em absoluto que esteja dentro do espectro autista. Existem outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Mas um pediatra, ele já vai observar e vai observar, poxa, com 1 ano e 7 meses, essa criança precisa fazer isso, isso, isso. Né? Ela já precisa apresentar tantas palavras, né? Ela já precisa ter ali a intenção, ela já precisa ali estranhar se eu vou levar embora de uma festa, ela precisa protestar sobre aquilo ali, né? Então, existem números, ela precisa dar função às brincadeiras. Outra coisa importantíssima que as mães precisam observar. Às vezes, quando a gente fala de interação, as pessoas acham que a gente está falando de conversar. Interação é dar função. Então, por exemplo, a criança está brincando, o Glaucio, ele brinca pra caramba. E quando chega aqui no consultório, a gente observa que ele não brinca. Ele simplesmente pega o brinquedo, bota de um lado para o outro, ele vira, ele roda o negócio, ele mexe em outro, ele nada prende atenção e ele não faz de conta que, de repente, pega uma garrafa, alô, bobó? Não tem intenção nenhuma de fazer de conta, né? Ele só enfileira ou empilha os brinquedos. Então, isso aí não é interação. Ele está ali manipulando os brinquedos, ele está mexendo nas coisas, mas ele não está dando função nenhuma, né? Não brinca dando função. Então, é importante a gente entender. Glaucio, ele brinca com criança sim. Aí a gente vai ver ele em grupo, ele não brinca, ele se permite estar em grupo, ele se permite sentar ali, mas ele não tem nem aí se alguém vai pegar as coisas dele, levar, ele não disputa os brinquedos com ninguém, né? Ele simplesmente se bota num lugar e fica muito bonzinho, bota ali o dia inteiro, a criança vai ficar. Não é o que a gente espera para uma criança que está descobrindo todo mundo. E quando eu entendo que através da fala eu vou ganhar um monte de coisa, as crianças começam a utilizar uma comunicação que a gente chama de funcional. Então, sim, nessa idade a gente observa que é possível a gente identificar transtorno do neurodesenvolvimento. Perfeito. Agora, eu queria que você falasse desse trabalho brilhante do Grupo Escolhas. Não tem como terminar essa live sem você falar desse grupo. Rapidinho, como ele nasceu. Outro dia você fez um vídeo maravilhoso, sai compartilhando tudo que é rede social minha. Espero que tenham visto, porque eu tenho muito orgulho de compartilhar as coisas boas. A gente já está num mundo tão cão, né? Que quando a gente encontra pessoas que têm amigos próximos, ou pessoas que mesmo sejam distantes, que não é o nosso caso, mas se a gente pode colocar isso para mostrar coisas boas, coisas que funcionem, né? Então, o Grupo Escolhas tem uma história aí de 10 anos, não é? São 10 anos, né? 11 anos. Eu errei lá, tem que consertar lá que eu botei 10. Foi TDT. Então, e aí você contou a história dessa. Quem quiser assistir, pode entrar lá, tanto lá na página do Grupo Escolhas, quanto no Núcleo, e na minha página pessoal eu também compartilhei. Então, eu acho muito legal que vocês vejam lá, é um vídeo de 20 minutos ou meia hora, se não me engano, né? Que tem mais detalhes, assim, de como começou e tal. Mas fala um pouco, porque onde vocês estão atuando, os projetos, como é que funciona, como é que as pessoas podem chegar até vocês para fazer os tratamentos, enfim. No Rio de Janeiro, importante dizer, porque tem um monte de gente aí que não é do Rio. É verdade.
O Grupo Escolhas nasceu há 11 anos, né, por uma questão muito de, quando eu era só da área da educação, eu observava que as inúmeras crianças, mesmo com toda a dedicação da família, né, agora mesmo colocar ali, se os pais às vezes não aceitam, sim, alguns pais, por esses motivos, não aceitam mesmo, né, porque às vezes é o que representa aquele filho para ele. E mesmo às vezes com os pais se dedicando às questões do filho, observando, levando, estimulando, e aí, quando eu chegava ali na sala de aula, com todas as orientações aos professores, né, que são sempre a porta de entrada para essa descoberta, né, a gente precisa valorizar muito o educador, tem muitos educadores hoje nos assistindo, e são esses profissionais que às vezes ficam muito constrangidos, ou sem jeito de falar com os pais, mas são eles que primeiro observam, porque a criança vai participar do primeiro grupo que vai cobrar dele essas habilidades às quais nós falamos agora, né? Então, eu estava coordenadora, eu estive professora, e eu observava que mesmo tendo a técnica da psicopedagogia, mesmo sabendo ali organizar um plano de intervenção pedagógico com os meus professores, aquela criança ali, ela não conseguia alcançar um sucesso que a gente entendia que ele tinha como potencial. E aí, eu entendi que podíamos montar um espaço, uma equipe, né? Então, assim, Deus nos deu esse projeto, eu sempre falo isso, que esse projeto, eu tive talvez algumas ideias, mas ele nasceu do coração de Deus primeiro, né? Ele me presenteou com esse projeto, eu estava sentada, e aí entra no vídeo, vai contar, né, que eu tive essa ideia, só que eu vivi uma questão pessoal do Cauã, né, que era um bebê e adoeceu, e eu precisei interromper minha carreira profissional, e aí eu ganhei de presente aí esse projeto, e tem toda uma trajetória. E dali, de lá para cá, Cláudia, e aí no vídeo as pessoas vão ver que mesmo em dificuldade financeira... Assistam o vídeo, vou até interromper, assistam. Quando a live acabar, entrem lá na página da Glaucier, na minha página, minha pessoal, e assistam. Vale muito legal. Os sonhos eram maiores, né, das dificuldades que eram apresentadas. Nós temos muito orgulho de falar sobre isso, porque muitas pessoas, às vezes, querem começar a tirar do papel os seus sonhos e tem uma dificuldade muito grande de acreditar ser possível, né? E esse sonho foi vivido por muitas pessoas, né? Então, em meio às dificuldades, nós persistimos, né? Com a ajuda da minha família, né? Eu lembro que o meu filho tem um outro vídeo, que o meu filho mais velho, ele fala, ele lembra de como ele ia, às vezes, levar vitamina de banana lá no Grupo Escolhas, porque eu não podia sair de lá na hora do almoço, porque nós não tínhamos telefone, então alguém podia aparecer. Toda a mobília do Grupo Escolhas eram 2 cadeiras e um tapete emborrachado, então muitas foram as dificuldades, só que os sonhos eram maiores. E esses sonhos foram gerados justamente, esse sonho, na verdade, ele acontece justamente por pensar que muitas pessoas estão presas às suas limitações e que nós podemos ser canal e ferramentas na vida dessas pessoas. Nós podemos ajudar essas pessoas com uma orientação, com uma intervenção, acreditando que toda pessoa tem inúmeras possibilidades de desenvolvimento, né? A mesma filosofia de 11 anos atrás, de primeiro observar quais são as potencialidades do indivíduo, para depois observar o que a gente vai fazer para minimizar as dificuldades, elas permanecem. E isso, Cláudia, desde lá, 11 anos atrás a hoje, permanece essa essência. Nós não crescemos fisicamente, nós crescemos realmente em possibilidades. E hoje eu conto com uma equipe de mais de 30 profissionais das diversas áreas. E são pessoas que têm a mesma ligação, o mesmo sentimento, pessoas que acreditam no ser humano. Para fazer parte do Grupo Escolhas, você precisa acreditar que é possível. Não adianta culpabilizar um diagnóstico, jogar culpa porque a família não faz isso, porque o professor não enxergou aquilo. Não. O que eu, em 50 minutos de atendimento, diante daquela pessoa, que é o amor da vida de alguém, o que eu posso fazer por aquela pessoa ali nesse momento? O que ela vai levar? Qual é o perfume que vai sair nas mãos dela quando deixar o meu espaço? Então, hoje tenho muitas pessoas aqui que estão assistindo a live hoje, que são da equipe do Grupo Escolhas, são profissionais da psicologia, da psicopedagogia, da fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, judô adaptado, tem o pessoal do xadrez, intervenção psicopedagógica, e aí, essa parte clínica, é a parte particular do Grupo Escolhas. E lá atrás, também, junto a isso, a dificuldade que a gente vivenciou,
independente do quanto essas adversidades tentaram nos parar, a gente entendeu que a gente tinha que ter um olhar ao próximo. E segue junto ao Grupo Escolhas, as pessoas às vezes confundem um pouco, o Grupo Escolhas tem um braço social. E desse braço social em relação ao assunto autismo, nós temos 2 projetos incríveis. O primeiro projeto que nasce. A Zona Sul, há 12 anos atrás, nasceu a caminhada em prol da conscientização do autismo. E o que é isso? Esse dia tenta conscientizar as pessoas a observar os marcos do desenvolvimento para que as pessoas tenham a possibilidade de um diagnóstico precoce e, com isso, um maior sucesso no seu desenvolvimento por toda a vida. E aí, através dessa caminhada, inúmeras pessoas são impactadas, inúmeros diagnósticos, né, acontecem. E dali, as mães daqui da Zona Oeste, a gente atende um público muito carente, ou então com dificuldades específicas, né, não tem, às vezes, os mesmos, as condições, talvez, das pessoas que moram na Zona Sul, falava assim, poxa, eu queria tanto participar de lá, mas eu não consigo, porque eu tenho 2 meninos autistas, não tenho condições para a Zona Sul, e não tem as dificuldades. Outra coisa importante, a Zona Oeste é carente de políticas públicas que observem inúmeras vidas que estão trancadas, que não conseguem porque não dão conta do salário que recebe e o atendimento que o seu filho precisa. E aí, há 5 anos atrás, né, há 4 anos atrás, desculpa, esse ano seria a 4ª caminhada, nós percebemos a necessidade de trazer isso para a Zona Oeste. E a gente só começou esse projeto, Cláudia, quando eu conheci a Denise Aragão, que é a pessoa que começou isso lá atrás. Eu conheci ela num projeto que nós estávamos, né? Campo Grande, né? É Campo Grande. Campo Grande. As pessoas estão perguntando o bairro. É Campo Grande, pessoal. Campo Grande, Rio de Janeiro, isso mesmo. E aí nós estávamos no mesmo evento que a prefeitura estava premiando quem fazia projetos sociais sem recursos do governo, sem recursos de ONGs. Nós não somos, nós não estamos nessa casa de ONG. Importantíssimo isso, não pode esperar governo, não pode. Não pode esperar. E nesse evento eu conheci a Denise e falei assim, olha só, eu admiro muito o seu trabalho. E por conta disso, eu vou levar lá para Campo Grande, Zona Oeste, um povo lá que precisa muito. Nós vamos levar a sua caminhada, a semente que você plantou, cresceu, frutos, e esses frutos estão agora gerando novas mudas, né? E ela ficou muito feliz, porque ela falou assim, Glaucia, outras pessoas tiveram essa iniciativa, mas nunca ninguém veio falar isso comigo, né? E eu lutei sozinha por conta disso. Eu falei assim, eu sei, eu tenho gratidão pelo que você um dia começou. E aí, na primeira caminhada, e a gente precisa falar disso, na primeira caminhada, que teve uma dificuldade enorme de nós conseguirmos, tem pessoas que estão assistindo a live que não estaram com a gente até o final, nós temos aí a Cida, uma amiga que preenchendo os papéis lá na prefeitura, a Nanda, enfim, toda a equipe junto ali para conseguir isso. A gente conseguiu fazer a primeira caminhada, e nesta primeira caminhada, uma mãe que tinha recebido o diagnóstico muito recente, conversou com outras pessoas, e uma ONG surgiu da primeira caminhada. Então, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, existe uma ONG maravilhosa, que atende a 30 famílias, que é a Anjinho Azul, e ela nasceu, nós somos padrinhos dessa ONG. Que legal. Outras questões acontecem, né? Então, a caminhada, ela não é caminhar por caminhar. Todo evento, a gente leva informativos para distribuir às pessoas, para que as pessoas saibam o que elas precisam observar no desenvolvimento do menino, para ver se essa criança precisa de um atendimento. Ela também, a gente sempre faz eventos nessa caminhada, para que as pessoas possam ver os talentos das pessoas que têm várias questões, até mesmo estão dentro do espectro autista, e é um ponto de encontro para famílias que ficam guardadas nas suas casas. E também para chamar a atenção do que você mesma colocou lá no início da nossa live, dos autistas adultos. Nós temos uma outra organização aqui, em Campo Grande, que se chama AME. A AME é uma associação de mães especiais. São inúmeras as crianças, que não são mais crianças, já são adultos, que são simplesmente esquecidos, porque todo mundo fala de estimulação precoce, todo mundo fala de estimular a criança e o adulto. E aí nós temos, Cláudia, mães que
são abandonadas pela sua família, mães que estão envelhecendo, mães que estão morrendo, e ficam os meninos com 40 anos, 150 quilos, crianças ainda autistas que não tiveram Muito importante você tocar nisso. Passam necessidades de alimentos e que políticas públicas não chegam aqui. Então, nós não tínhamos como ficar parados. Se Deus nos abençoou, vamos estender as mãos. Em uma caminhada, uma rede de TV levantou uma questão, né? Eles estavam levantando uma questão que eles só dariam para a gente blusas se nós fôssemos caminhar, mas que eles não estavam entendendo porque será que a gente precisava mesmo? Ele levantou isso nos trouxe uma indignação tão grande, porque eles nunca vieram aqui em Campo Grande ver essas mães passando necessidade. Aquilo me trouxe uma indignação tão grande, mas eu estava fazendo unha e eu estava remoendo aquilo com uma amiga psiquiatra, a doutora Gabriela Krenz, uma amiga. Ela, Glaucia, que coisa chata, como que eles falam isso? Eles não veem nada do trabalho que vocês realizam aí. Ela é uma parceira. Ela, Glaucia, o que a gente faz? Aí eu falei assim, Gabi, tive uma ideia. Por que a gente não faz ali, então, junto aos profissionais, vamos fazer diferente, vamos mostrar para eles o que a gente faz. Por que a gente não faz um mutirão diagnóstico? Ela, tô dentro, eu já ia falar isso para você. E aí, ela é médica psiquiatra, né? E aí, o que nasceu, Cláudio? Nasceu um projeto, há 2 anos atrás, que se chama Uns por Todos, Todos por um Diagnóstico. A gente colocou esse anúncio perguntando, se você conhece uma criança que está com um atraso no seu desenvolvimento e essa criança não tem plano de saúde, não tem condições de pagar um atendimento, não tem condições de pagar uma anamnese, se cadastre. Na primeira publicação, nós recebemos 800 e-mails. Olha. 800. Não foram 100 e-mails, foram 800. Nós lemos todos eles respeitosamente, demoramos a responder, e nós fomos enxugando, porque você sabe que mesmo com essas regras, existem os aproveitadores, tá? Sem dúvida. Tá? Tem sim. Se aproveita da boa-fé, dos outros para aproveitar. Autismo é uma coisa, caráter é outra, tá? Sem tem dúvida. Pessoas e caráter não se muda. Não. Tem coisas lá que a pessoa bota lá no shopping, no blusas de não sei quantos reais e não paga uma anamnese para o menino. Sim. E aí a gente foi enxugando e a gente já está hoje, acho que a gente já fez, a gente dá anamnese, as terapeutas do grupo Escolhas, vários terapeutas dão a avaliação completa dessas crianças, e um domingo a doutora Gabriela vem e passa o domingo todo reavaliando dentro da equipe e fechando o diagnóstico. Amigos advogados participam, temos assistente social que participa, e aí a gente já encaminha para o CRAS, a gente já encaminha para os órgãos competentes, para que eles possam buscar ali os direitos, para que essas pessoas sejam direcionadas aos atendimentos. Então, esse é um projeto que esse ano a gente não teve por conta das questões que a gente está vivenciando, né? Senão a gente já teria feito 2 edições esse ano, mas tão logo voltarmos, nós vamos estar... Mas ano que vem vocês vão fazer, então, 4, 2 de 2020 e 2 de 2021. Só penso que... Eu exagerada, como sempre. Intensa e exagerada. Ué, isso aí. Mas coisa boa tem que ser, se não for mais de 4, então... E tem alguma coisa para mostrar para a gente, alguma foto, algum vídeo? Tem. Foto? Vamos lá. Temos uma foto. Tem aí na agulha aí o nosso... Vamos ver se o nosso técnico tem uma foto aí. Técnico de TI. Olha lá a caminhada. Isso aí. Olha só que lindo isso. Olha, dá uma emoção muito grande. Uma emoção muito grande ver essa foto. Sabe uma coisa muito interessante, que a partir das caminhadas, a regional aqui, né, a subprefeitura do bairro, ele hoje, sempre que tem um evento no calçadão de Campo Grande, eles não tinham conhecimento sobre o autismo e hoje eles são grandes aliados, todos os eventos relacionados à saúde, eles nos convidam para colocar tenda lá, informando a população, né, para dar informação sobre a fase do desenvolvimento, os marcos, enfim, essas questões aí para que a pessoa possa observar. Nós participamos do desfile cívico, né? Aqui Campo Grande resgata um pouco dessa questão do desfile cívico, né? Que infelizmente não se vê muito nos outros bairros, e nós levamos um grupo muito grande. Aí o que a gente faz? Sempre quando eu recebo um convite, eu não levo só o grupo Escolhas, né?
quando eu recebo um convite, eu chamo o pessoal aí da AME, eu chamo o pessoal da Anjinho Azul, eu chamo os outros espaços que eu conheço, né? As pessoas não conhecem o Grupo Escolhas que só a Glaucier. É a equipe do Grupo Escolhas, né? Eu não caminho sozinho, né? Sem dúvida. Então, assim, eu tive muita alegria em ver um grande número. E nesse evento, outra coisa muito legal, nós tivemos um amigo, o João Pedro Quintanilha Guedes, que arrasou, fez a abertura do desfile cívico cantando o hino nacional. Olha, e aí, que legal. Uma criança estava cantando o hino nacional, né? E nós não apresentamos, como eu falei, não vamos apresentar ele como artista, não. Ele é João Pedro, um talento. E no final, eu fiz questão, no final, que todos passaram, né? Nós passamos lá, antes da classe especial do município, a pessoa que estava lendo lá as nossas informações parabenizou. Então, as pessoas, eu vi a expressão das pessoas, nossa, e ele é autista. Olha só o preconceito, ele é autista. É incrível isso. Para quebrar isso vai ser muito difícil, muito difícil. E o pior que às vezes me deixa mais triste é porque a gente não escuta isso só de leigo. Né? Sim. A gente não ouve isso só de leigo. Às vezes terapeutas, né, como nós, aquilo assim, poxa, olha, mas não pensei que fosse fazer isso, não. Fulano nem parecia que era autista. Como conseguiu fazer, né? É muito complicado. Aliás, tem muito paradigma para quebrar, muito preconceito aí para a gente tentar trabalhar. Eu acho assim, amiga, o que importa é que você dentro da sua área, eu dentro da minha área, né, que agora, quer dizer, na verdade, a minha área sempre foi a docência, não foi nada que eu descobri agora, mas eu descambei para o lado da fonoaudiologia também, e hoje eu uso a fono para poder dar aula também, né? A gente pode plantar semente e colaborar para transformar vidas. Isso é importante, a gente precisa ser usado para isso. Ninguém aqui fez faculdade para ter tido, bom, pelo menos nós duas, e acredito que muitos que estão aqui também têm esse pensamento. Né? O que adianta você ter diploma, você ser mestre, você ser doutor, você ser pós-doc, e às vezes quando a gente fecha os olhos não leva nem a roupa do corpo. Perfeito. Então, o que você faz aqui? Qual o legado que a gente pode deixar aqui? Né? Você tem esse legado aí do Grupo Escolhas, eu estou com esse legado aí da docência, graças a Deus, indo aí pelo Brasilzão, né? Tentando mostrar qual é essa função do cérebro, trazer essa questão da saúde mental, da educação, né, voltada para o comportamento, para a questão da neurociência, que não é uma técnica, a gente sabe que não é, né? Não é uma técnica, nunca foi, nunca será, mas que a gente pode, às vezes eu vejo assim, eu vou para outros estados, e às vezes eu vejo assim, chegam os alunos da pós para mim, às vezes, assim, professora, olha, eu estava pensando em desistir de tal coisa na minha vida, e eu não falei da vida de ninguém, diretamente, tá? Sim. Mas, assim, eu estava pensando, mas olha, sinceramente, depois disso que você falou, parece que me deu sabe, me abriu um clarão, não sei o quê. Aí eu fico parado assim, aí eu digo assim, valeu, sabe? Porque isso é bacana. Isso é muito bom, isso é muito edificante, né? A gente conseguir ver que a gente pode plantar uma semente de transformação de vida. Às vezes aquela pessoa não segue, não é nem ela está procurando aquela pós-graduação, muitas vezes, é para ajudar um filho. Isso aí. É para ela mesma, é para ajudar um parente, é para ajudar um amigo, é para trabalhar a autoestima dela. E aí, por que Deus não pode nos usar para isso, né? É verdade. Então, a gente precisa entender a nossa importância, né, Clau? Exato. Você, só ratificando essa fala, sem a sua fala. Orgulho, sem a gente estender o nariz, né, empinar o nariz, isso não vai levar a gente a nada. A gente tem que dividir nosso saber. Né? Isso aí eu aprendo com você, você comigo, e ao mesmo tempo que a gente ensina, media ali o ensinamento, a gente também aprende com a vida dos nossos alunos, né? Isso é muito legal.
Cláudia, a gente vê hoje, né, algo que a gente sempre conversa nos bastidores, e que a gente precisa mesmo que as pessoas tenham isso em mente. Nada vai adiantar, os títulos, eles são importantes, talvez, para você conseguir um concurso, para que você, de repente, precisa comprovar ter tido um conhecimento teórico. Mas ele, né, sem você colocar, realmente, tocar a alma do outro, ele não vale nada. Eu fico, às vezes, assistindo algumas palestras, algumas coisas, que eu fico assim, essa pessoa precisava do chão da escola. Ao invés de cantar um Foram Felizes para Sempre, vai ver a realidade daqueles que estão realmente necessitando, às vezes, de um alimento, às vezes necessitando de alimento para a alma, né? Então, se Deus deu o privilégio de alcançarmos, que você entenda que isso é para dividir com o outro, né? É exponencial o contato quando você atinge a alma do outro. Qual é a sua importância aqui na Terra, né? Porque você nasceu para quê? Né? Então, realmente, a gente precisa fazer isso, porque hoje a gente vê esse passo a passo que a gente faz aqui, e são inúmeras as equipes que hoje cresceram. Há 11 anos atrás, eram as pessoas usavam muito uma palavra que está em desuso hoje, as pessoas, isso é utopia. Mas hoje a gente vê que pessoas que realmente até observaram o nosso crescimento, que montaram as suas equipes, e bacana, mas o que você está fazendo para o próximo? Né? Hoje a gente não dá conta aqui, Cláudia, e além desse projeto, a gente está falando do autismo, nós temos outros projetos dentro das questões sociais aqui no espaço, e às vezes nós não conseguimos dar conta. E eu não consigo dizer não, mas não tem como colocar para dentro, né? Porque nós somos autônomos, nós não recebemos de ninguém, nós não recebemos valor de lugar nenhum. Você não tem ajuda nenhum de governo, de nada disso. De governo, de nenhuma instituição privada, de nenhuma ONG. E nós somos autônomos. Se eu trabalho, eu recebo e pago conta. Se eu não trabalho... Senão, as contas ficam penduradas. Isso aí. Então, eu gostaria muito de ser só social. Mas eu entendo que se os meus colegas fizessem pelo menos um atendimento mês, às vezes não é nem fazer intervenção, é escuta o outro. As pessoas estão falando muito, escutando pouco. Né? As pessoas estão esquecendo o motivo pelo qual nasceram, né? A essência. Né? Tem um filósofo que eu gosto muito, né? Que ele diz que a gente pode dominar todas as técnicas, as práticas, mas que nós estivermos diante de uma alma humana, que sejamos só uma outra alma humana. Alma humana, exato. Precisamos. Tem pessoas que eu conheço que falam assim, eu estudei tanto, eu sei quanto que eu dar consulta de graça, não, o meu social é a metade do que eu cobro. E eu sempre falo assim, ninguém dá o que não tem. E pode ser que alguém futuramente veja essa live da gente, não as pessoas que estão aqui, porque ela vai ficar gravada, né? E pensem assim, nossa, mas elas falam tão bonito, só que a gente não fala bonito, a gente faz. O nosso trabalho aparece, a gente faz. Quem nos conhece e quem nos conhecer daqui para frente vai ver que a gente faz. O dinheiro é bom? Mas uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito. O dinheiro... ele é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Gostei. Péssimo senhor. Por que o mundo está como está? Dinheiro, ganância. O dinheiro traz a ganância, traz a falta da empatia, a falta de amor ao próximo, é o que a gente está vendo aí. Repare-se, tudo que a gente está vivendo no nosso Brasil é tudo por causa de dinheiro, é só isso. É poder, status, dinheiro. Então, eu ouvi essa frase e eu achei, assim, fantástica. Foi uma coisa... Tem frases que marcam a gente, né? Que tocam. Ele é excelente servo. É claro, é maravilhoso. Ele, para nos servir, ele é ótimo. Mas, a partir do momento em que a gente coloca o coração no dinheiro, ele é péssimo, senhor. Então, tudo tem que haver um equilíbrio, né? A gente precisa de um equilíbrio. Aquilo que você acabou de dizer. A gente é autônomo, se a gente trabalhar, recebe, se não trabalhar, as contas penduram. Isso aí. Claro, evidente. Mas por isso você também não vai ter um outro olhar. Você vai dizer assim, você está vendo aquela pessoa ali mesmo, que não, às vezes são pessoas, até uma palavra forte, mas preciso usar, pessoas miseráveis, no sentido de todo o contexto, tanto financeiramente, quanto pessoas esquecidas na sociedade, e aí você vai dizer que você não vai atender, não vai fazer uma avaliação, né? Como é que funciona isso? Não faz. Na minha cabeça isso não entra.
É muito triste, né? É a pessoa que ainda não percebeu o quanto ela poderia ser realmente usada para o bem, não é verdade? É verdade. Eu tenho que agradecer a Deus, porque eu encontro na minha vida pessoas muito dispostas, sabe? A minha equipe, sabe? Disposição, exatamente. É isso. Eu chego aqui e falo assim, ó, tive uma ótima ideia, quem tá dentro? Aí vai, você abraça. E abraçam. Olha, eu falo assim, ó, tem uma boa pra gente, hein? E eles sabem que essa boa, eles não vão ganhar nada. Eles sabem que a boa é que nós vamos sair um domingo para fazer uma vivência, que a gente vai para uma escola, que a gente vai fazer, e eles vão. Mas isso é dopamina pura. Você ficar dopaminado é muito bom. Isso aí. Com isso, sabe? Né? Eu tipo assim, ó, tem uma boinha. Então, eu falo assim, ó, tomei banho. As meninas, Glaucia, o que você agora inventou? Gente, ó, só bota você está boa. Né? E eu sou muito grata a Deus por me aproximar de pessoas assim, sabe? Sou muito grata a Deus. Às vezes sentam à minha frente pessoas em entrevistas quando eu preciso, e às vezes as pessoas estão tão cheias de si que elas não conseguem olhar para dentro, né? E às vezes o que vai fazer, lógico, eu preciso de pessoas capacitadas, pessoas com currículo, que realmente eu faça entender que ela tem conhecimento, porque eu vou entregar ali uma vida, né, para que ela possa estimular. Mas quando eu percebo que a soberba, que eu percebo ali que o orgulho, que isso é o que prevalece, ela não faz parte da equipe do Grupo Escolhas. Porque eu percebo que esse lugar aqui é um lugar de amar o outro, de solidariedade, de gratidão. E gratidão, as pessoas têm distorcido o sentido de gratidão. Gratidão virou moda. Já reparou? Eu tinha uma amiga que ela não tem nada a ver com a área dela é totalmente outra. E ela falou também, a gente conversando, tomando vinho. E aí, estava eu, ela e uma outra amiga nossa, e ela disse assim, a gente tocou em alguma coisa de gratidão, palavras, não me lembro o que foi o contexto. E ela disse assim, Cláudia, gratidão agora virou moda, as pessoas falam gratidão, mas, na verdade, elas não entendem realmente o que é ser grato. Não. E aí, isso parece tão bobo, né? Aí eu parei e falei, Sol, verdade, você tem toda a razão. O que é ser grato, né? Quer dizer, eu sou grata a você. Eu sou grata a você somente porque você fez alguma coisa para mim? E se, de repente, naquele momento, você não pode fazer outra coisa para mim, eu vou deixar de ser grata? Eu vou esquecer o que você fez para mim? Isso aí. Entendeu? Então, quer dizer, tudo é gratidão, 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 gratidão. Mas que contexto é essa gratidão? Né? Gratidão é quando na diversidade você ainda vai estender a mão ao outro. Gratidão quando você não tem para você, chega um amigo, você coloca seus problemas no bolso e vê que a felicidade do outro compensa toda a tristeza que você sentia. E as pessoas acham que gratidão é agradecimento, né? Ai, estou grata a Deus por isso, mas não fico grato ao Senhor quando você perde alguma coisa. Mas se de repente a vida der para trás, Deus não vai prestar. Deus não existe, não, me deixou fazer isso, eu sou tão boa. Por que ele deixou fazer isso? Assim, eu acho até que é algo normal do ser humano sentir isso, pensar muitas vezes, mas eu analisando isso na minha própria vida, se você parar para olhar, você vê tudo que acontece de ruim ou de negativo na vida da gente, pode ter certeza que tem um lado bom. Fato. Com certeza, um crescimento, você vai sair daí para fazer fato. Com certeza. Agora, tem pessoas que não assimilam isso, né? Então, vão apanhando da vida, e continuando, e fazendo, e continuando, e pensando dessa forma. Então, assim, não há aprendizado. Mas a gente está aqui para passar por isso, né? E vencer. Porque a gente só cresce, a gente só aprende a ser resiliente nas lutas. Isso aí. Ajudando o outro, estendendo a mão. Isso né? aí. Outro dia eu comentei uma coisa interessante. E aí os alunos falam, até foi numa live, na aula online, né? E aí eu falei, gente, eu estava falando de sistema límbico. Então eu falei, gente, é preciso que a gente aceite ter raiva? Sim. Porque a raiva movimenta a gente, muitas vezes. Tira a gente da zona de conforto. Não é uma raiva que você fique ali trabalhando aquilo e aquilo se torne um ódio e que você queira jogar aquilo em cima, descontar nas pessoas. Não é isso. Mas nós somos humanos, né? Então, é preciso que muitas vezes a gente sinta raiva de alguma coisa para que a gente possa se mover.
Né? Então, são coisas que às vezes a gente diz assim, ai, não, olha, eu não tenho sentimento de raiva, eu não sinto raiva, não me dá ódio de determinadas coisas, eu sinto até um certo ódio, não, Deus me livre. Sinto, temos que sentir, né? A gente não pode viver com isso e fazer disso exatamente, a gente precisa fazer disso aí né, usar aquilo bem clichê, né, do limão fazer a limonada, né, a frase bem clichê, mas é preciso, porque se a gente só sente, ai, tudo ótimo, e quando vierem as adversidades e as frustrações da vida? Isso aí, né? Isso aí. Por que hoje em dia é tão difícil a criança receber um não? Um pai, uma mãe, um tutor dizer um não. E o limite? É autista, não pode dizer não para ele, não. Coitado, ele já tem tanta limitação, como é que esse bichinho vai ler? Não deu. Eu ainda vou educar ele? Para quê? Não, ele não entende o que é. Não, e aí ele é autista. Isso aí. E aí esquecemos, eu sempre falo para os pais, projeta ele daqui a 10 anos, né? Como que ele vai ser. E aí você entender que a criança com autismo, que você também não educa ele como os outros, ele também vai sofrer, porque quando você não estiver mais aqui, pensa se amanhã você não estiver aqui, se outras pessoas vão entender o olhar dele, vão entender, né? E alguns pais que às vezes não aceitam isso, o acompanhamento, porque o que vão falar do meu filho, se eu tiver ele com um rótulo, com um diagnóstico, esquecem que negar isso, ele não vai deixar de ser autista, ele não vai deixar de ter as limitações, e elas só vão aumentar, porque isso não é um clique, não é uma coisa que vai acontecer, eu preciso estimular para que novas conexões sejam formadas, para que a gente possa ter ali novas compensações ali importantes. A gente entende que nós vamos transformar realmente novas conexões para que novas habilidades sejam desenvolvidas. Precisamos estimular. Exatamente. Olha, nós atrasamos na live. Mas também falou pra caramba, hein? Bastante, assim, já demos muita lambuja aí nesse tempo. Eu, por mim, ficava aí até amanhã, porque eu já não gosto de falar, né? Ainda mais quando é de cérebro, de autismo. Tendo a honra de estar com você aqui, minha amiga, dividindo esse espaço, né? A gente aproveitando essa chata dessa quarentena com algo que edifique a gente e as pessoas, né? Sim. E tem presente, não tem não? Hoje não tem presente para as pessoas que estão aí na nossa live, não? Tem presente, sim. Todo mundo que assistiu a live pode entrar no site da editora WAK. Editora, olha lá, Leandro WAK, 30% de desconto em todos os livros. Sério? E o nosso tá lá também, ó. Deixa eu fazer aqui um merchan. Por favor, fala desse livro aí, Cláudia. Deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando. Cadê você aqui? Ai, meu Deus, pessoa coordenação motor. Ela escreveu um capítulo aqui. No livro que eu organizei. Ai, meu Deus, peraí. Assim, não, assim. Assim, pronto. Né? E aí, esse foi o primeiro projeto, oportunidade brilhante que a editora nos deu. Não é só o nosso livro que está com esse desconto, não, são todos, tá? E a editora nos deu essa oportunidade de muitas outras que virão. Eu já falei para a Glaucier que eu quero ver um livro dela, Alone, ou algo também junto com o Grupo Escolhas, também bacana. Eu tinha falado para ela isso, escrever. E aí a gente está pensando até, de repente, fazer uma segunda edição aí, sei lá, vamos ver, né? E aí, vamos? Vamos juntar o povo todo e fazer algum voltado para o autismo aí? Essa live pode virar o título. Podemos fazer isso, chamar todo mundo ali, todo mundo, inclusive a Clarissa agora passou para a Federal da Bahia, foi para lá. Lindíssima, Clarissa. A Jaine eu não estou tendo muito contato, ela anda meio assim do Facebook, quem não anda, de saco cheio com certas coisas, né? Mas a gente pode fazer isso aí, né? Voltado para o autismo, acho bem legal. Meio que uma segunda edição. A gente pode colocar. A minha pesquisa, até você falou de Janine, aí lembrei, ela também é biomédica, a gente pode falar da interação intestino-cérebro, a gente pode falar das questões aí que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Isso. Ela e a Clarissa também é.
bioquímica. Então, aí, ó. Biomédica. Então, né? A gente pode falar aí, né, as pessoas, a disfunção do GABA aí, como que isso interfere diretamente no comportamento, como que o intestino... Aí, a gente, olha o papo aí, ó. Aí, já estamos falando, já estamos dando spoiler para vocês, hein? Sintam-se privilegiados. Eu vou chamar as minhas amigas que estão aí, ó, Cristiane Falecilo, né? Olha, tem tantas pessoas aqui, Eliane Paixão, pessoas que escrevem muito bem, pessoas que estão aí, Cláudia, olha, que podem contribuir muito, porque a gente precisa levar realmente informação séria, segura, responsável. Exatamente. Porque nós estamos falando da vida do outro. A gente não está falando de computador, de eletrônico, nós estamos falando de vidas, né? Que possamos ser instrumentos aí de edificação. Né? Que nós não venhamos falar de machismo. E como a gente pensa assim, várias pessoas estão aqui, tanto do seu grupo, né? Quanto outras também que estão aqui, que têm esse mesmo pensamento. E tomara que essa live, ela circule muito aí. Hoje eu até me empolguei, né? Acho que eu te falei isso nos bastidores. Eu fiz um canal no YouTube, não sei ainda como divulgar, tá? Eu vou ver com quem sabe. Porque eu tenho medo de mandar o link da parte da edição de dentro. Sabe como é que é? E aí, assim, para curtir lá o canal, que eu vou botar as lives e tudo. E aí, o que Deus for me inspirando, eu vou botando lá. A princípio é só para live. Né? Isso aí. Mas, vamos lá. A pedidos eu fiz. Gente, então acho que é isso. Eu quero muito agradecer você, minha amiga. Foi maravilhoso. A gente fez, assim, bastante tempo, né? Nós chegamos atrasados por causa dos probleminhas técnicos, principalmente da minha parte, claro, lógico. E vamos fazer aí uma segunda, uma terceira parte. Eu acho que a live veio para ficar, viu? Principalmente, né, na nossa área, que dá para a gente fazer esse bate-papo. Sim. Mesmo quando a quarentena acabar, eu acho que a gente poderia continuar fazendo isso. Talvez não com tanta frequência, porque a nossa vida vai começar, né, a agitar bastante, graças a Deus por isso. Mas a gente pode fazer isso. Eu acho que a live veio para ficar. Então, eu queria muito te agradecer. Pessoal, vai lá ver o vídeo que a Glaucier postou da história do Grupo Escolhas. Compartilhem essa live. Curtam lá a página do Grupo Escolhas, tá? Curtam a sua página também, as pessoas que estão na minha página. Eu tenho uma página que é o Núcleo de Capacitação Profissional em Neurociência, que leva o meu nome, mas isso, eu não tenho espaço físico ainda. Não foi algo que veio assim na minha cabeça para fazer, não. Mas ele está lá, né? Eu abri, está lá, está direitinho lá, com o CNPJ direitinho. E o que mais que eu ia falar? Bom, era a questão da editora também. Agradecer muito a presença de todos que estão aqui, os que entraram e tiveram que sair, os que vão ver depois. Permaneceram 2 horas assistindo nós. 2 horas, olha, a gente falou 2 horas. Meu Deus do céu. Essas 2 horas de coisa boa. Então, ganhar prêmio mesmo. Muito bom, muito bom. Eu adorei muito, gostei demais disso. E o que a gente quer deixar aqui, eu e Glaucier, gente, é exatamente isso. Todo mundo nasce com talento na vida, todo mundo, por mais que às vezes a pessoa não consiga ver esse talento, mas todos nós temos. Então, procurem ver dentro de vocês qual é o talento, não tenham medo, acreditem em vocês. Às vezes eu vejo a pessoa dizer assim, né? Eu acredito em Deus. Ok, beleza, tem que acreditar, sim, quem acredita. Ok, tudo bem, não estou falando de religião nenhuma, por favor. Tá? Estou falando de fé. Mas não acredita em si. Isso aí. E aí, como é que Deus vai praticar coisas impossíveis. Para as coisas possíveis, faça você. Exato. Ele faz o impossível. Quando não está mais aqui, ó, no poder nas nossas mãos, ele entra. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, você que é professor, que é terapeuta, eu não sei se tem aí engenheiro, se tem médico, a gente não sabe, tem pessoas que a gente não conhece, né? Que podem estar assistindo, ou que vão assistir. Sim. Então, o nosso recado é exatamente esse.
procure fazer com que você possa plantar uma semente para transformar uma vida. Se você transformar uma vida, uma só que seja, você já está ganhando muito, muito. Não é aqui não, tá? Muitas vezes nem aqui não. É aqui, é como gente. Isso aí é o que eu digo, minha amiga, que é o ser um ser humano melhor. Isso Com certeza. Melhor. Que é muito bonito, né? Falar assim, eu estou tentando me evoluir para ser um ser humano melhor. Tá, como? Como é que você faz isso? Isso, né? Aí. Fica aí a reflexão, né, amiga? Fica aí a reflexão. Tá, gente? Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Beijo. Muito obrigada pelo convite. Vitor, um beijo. Obrigada aí pelo socorro. Muito obrigada. Equipe técnica. Essa equipe técnica está te agradecendo, ele não está ouvindo, ele tá aqui nos bastidores, ele fica sem som só para... Mas ele depois vai ver. Mas sim, eu falei para ele aqui que está sendo agradecido, agradecer todas as pessoas que realmente permaneceram, a gente entende que muitas pessoas, né, têm seus afazeres e realmente não puderam assistir até o final, mas a gente pede para vocês compartilharem, nós não vamos estar ganhando nada com o seu compartilhamento. Mas nós gostaríamos que realmente mais pessoas fossem alcançadas com informação que seja segura, para que vocês busquem realmente ali saber as possibilidades, né? Por isso esse título, né, autismo, o mundo, né? Que antigamente as pessoas achavam que essas pessoas iam para um mundo de possibilidades, um mundo que a gente não pode realmente pedir, que o outro, pelo meu comportamento, venha limitar a minha competência, né? Todas as pessoas, todo o cérebro realmente aprende, isso está mais que registrado, isso está mais claro do que nunca, mas ele precisa ser estimulado, precisamos acreditar. Então, a gente quer realmente agradecer a cada pessoa que pôde estar aqui com a gente. Eu, amiga, eu te admiro muito, né? É importante falar isso em público, pela sua competência, por tudo que realmente você transforma no seu conhecimento e realmente leva ao outro, por você tocar a vida do outro com o seu coração, né? Às vezes eu vejo que você arruma briga, né? Para que as pessoas possam enxergar as coisas simples da vida. Tem coisa que eu já até parei de gostar. Sim, mas a gente percebe porque isso te arde no coração, porque você poderia ficar no conforto, né? Nós somos privilegiados. A gente precisava estar no nosso conforto, mas o conforto nos mata, né? Então, a gente precisa realmente avançar. E isso faz a diferença. Então, é o meu agradecimento mesmo pelo convite que você me fez. Eu estou aqui, né? E que as pessoas continuem. Sigam, por favor, a Cláudia lá na página. Ela coloca muitas informações importantes, seguras, né? Ela dá pesquisa, então ela sabe ali de ponta o que está se falando nos bastidores da neurociências. Então, é postado ali que você possa realmente ali aprender a ler um pouco mais de fontes seguras, para de ler post de Facebook, né? Para ler artigo, vai ler livros de pessoas que realmente trabalham na área, né? Ouvir falar não te leva a nada. Então, por favor, façam isso. Ela vai começar a colocar vídeos lá dessas lives, semanalmente, ela pode falar as lives, né? No grupo de sexta-feira a gente está fazendo, amanhã eu estou com outra fonoaudióloga, amanhã eu. Você também está fazendo, às vezes eu não consigo assistir, porque ou eu estou numa live, ou eu estou dando aula, ou... Amanhã, às 19 horas, a gente vai estar falando sobre alfabetização desde a pré-escola, uma fonoaudióloga amiga que tem uma equipe multidisciplinar em Belo Horizonte. Então, uma amiga lá de Belo Horizonte vai estar falando sobre habilidades lá na pré-escola. Vai estar na sua página, vai passar na sua live, né? Vai ser na sua. Então é isso. O pessoal vai derrubar a gente. E eu queria, antes de encerrar, a gente vai colocar uma homenagem, né? A quem chegou agora, né? Quem não ouviu no início. 18 de julho, de junho, desculpa, as pessoas estão postando hoje orgulho autista, para que as pessoas possam entender que nem é orgulho de ter uma questão que impede, às vezes, de aproveitar integralmente o espaço vivo. Esse movimento foi criado por pessoas autistas lá nos Estados Unidos, porque eles tinham orgulho das habilidades que eles apresentavam, os talentos que eles tinham, e foram eles que fizeram isso. Então, são pessoas autistas que fizeram esse movimento, não é ninguém, não foi nenhum especialista, não foi nenhum responsável, não. Então, ficou esse nome, e que nós venhamos a respeitar a diversidade, e que você respeite também esse nome que foi dado e foi preservado, e eles têm orgulho. Eles têm orgulho, que você tem orgulho também dos seus talentos, que você tem orgulho da pessoa que você é, dos que estão à volta, e que você realmente entenda que você é muito importante. Por conta disso, nós vamos escolher mais uma fotinha que foi feita na terceira caminhada,
e que é um menino lindo, lindíssimo. Vamos colocar, olha só que lindo, né? Olha, linda essa E foto. esse olhar, eu amo essa foto porque esse olhar realmente ele não soltou os balões ainda, né? Mas ele já entende onde ele vai alcançar o objetivo dele, né? Onde ele quer alcançar. Então fica uma homenagem, né? Para todas as pessoas que, aí sim, a todos os especialistas, os educadores, pessoas que não precisam ter ninguém autista na família, mas que realmente estão empenhados. Eu vi aqui muitos educadores aqui, Gisele Lopes, Eliane Paixão, vi aqui a Aparecida, vi aqui a Tânia como pessoa responsável por vidas, como ela nos educa, como ela nos ajuda. Vi aqui também a Carla, que agora está fazendo psicopedagogia, inúmeras pessoas aqui, pessoas, a Meire, a Carla de Angra, inúmeras pessoas que passaram aqui e que realmente marcam a vida do outro com o trabalho que elas fazem, que elas desempenham, porque elas acreditam no próximo, né? Então, o nosso beijo, nosso abraço, nosso agradecimento. É isso que a gente fala Obrigada demais. a todos. E vamos mais uma hora, mas aí... Gente, muitíssimo obrigada a todos. Minha amiga, um beijo grande. Fiquem com Deus, se cuidem, que já está passando. Já está passando. Quero acreditar. Vamos Beijo. acreditar. Beijo. Deus abençoe a todos. Amém. Vocês também. Deixa eu ver aqui.